Vamos lá, boa noite, gente. Como é que vocês estão? Digam aí nos comentários se estão me ouvindo bem, se dá pra me ouvir direitinho, tá? Pra gente começar a nossa aula de hoje, dia 23, tá? Boa noite, Elizabeth, como é que você tá? Tudo tranquilo? Gente, pegando aí a proposta hoje do Moura Educacional, né? Pra gente fazer aí um mix de lives, a gente vai começar hoje discutindo aí dois temas muito bons, que é a gestão de custos e a gestão de projetos, tá? Que é um conteúdo que está aí na grade de vocês. Eu quero estar explicando para vocês alguns detalhes da gestão de projetos e gestão de custos, tá? Lembrando que esse material ele vai ficar disponível lá no IGTV do Moura e também vai ficar disponível para vocês assistirem também no YouTube, no canal do Moura, tá? Essa live vai ter duração em torno de 1 hora. Se der 1 hora a gente não conclui o assunto, ela desliga e volta, tá? Vamos lá, vamos começar um pouquinho falando sobre gestão de custos, né? A gestão de custos ela tem algumas situações que a gente vai ter que pegar o começo, o meio e o fim, para depois a gente entender basicamente o que é a gestão de custos, saber quais são os objetivos da contabilidade de custos, para depois a gente estar vendo aí algumas palavras-chave, como desembolso, despesa, o que é perda. E depois a gente entra na gestão de projetos, tá? A gestão de projetos é um pouco mais longa. Vou falar um pouquinho sobre o perfil do gestor de projetos, do gerente de projetos, a pessoa que fica à frente, como é o tipo do perfil das pessoas que trabalham com essa pessoa, né? Quais são os riscos aplicados, o que é um projeto, o que é gerir projetos. A gente vai discutir um bocado hoje sobre isso, tá? Digam pra mim aí se o áudio tá legal. Digam pra mim se a imagem tá boa pra gente iniciar, beleza? Boa noite a todos que estão entrando agora. Sejam bem-vindos. Vamos dar continuidade aí aos nossos conteúdos, né? Vamos iniciar aí com gestão de custos, né? Gente, a contabilidade ela surgiu da necessidade que as pessoas tinham de controlar seus bens, né? O seu patrimônio, que seja ele carro, moto, que seja os bens que você tem, né? Todos os bens que você adquiriu. E com isso a gente também deve gastar o que a gente tem. A gente tem bens que são bens que são duráveis, bens que a gente gasta, né? E tudo isso a gente começou com essa contabilidade lá nas civilizações antigas, em torno ali de mais ou menos 2000 anos antes de Cristo, tá? Então, a gente tem a contabilidade feita para que as pessoas tenham que controlar seus bens, e o objetivo disso era fazer contas. Então, esse é o início da contabilidade, tá? Quando a gente pega aí a Revolução Industrial, que veio ali na Inglaterra, né? A gente viu que começou a surgir a contabilidade de custo. Como a própria palavra diz, né? A contabilidade de custo usava os dados da contabilidade geral ou da contabilidade financeira e controlava e adquiria e atribuía esses valores aos estoques dos produtos das indústrias. Automaticamente, a contabilidade de custos ela evoluiu e foi se modernizando, e ela veio auxiliando aí as empresas para gerir seus estoques, né? Tornou-se aí um instrumento de importante controle da tomada de decisão das empresas. Toda empresa se baseia em cima da contabilidade, em cima do que a contabilidade nos passa, nos informa. Com isso, quando a contabilidade passa e nos informa, a gente consegue tomar uma decisão mais acertada em cima da gestão financeira da empresa da gente. Então, para que serve a contabilidade? Gerir nossos bens, contabilizar, levantar o patrimônio e, com isso, fazer com que a gente tome uma decisão assertiva em cima do direcionamento que a empresa precisa, baseado na gestão de custos, tá? Galera, se vocês escutarem algum barulho de fogos, as pessoas estão soltando, né? Hoje é dia 23. Bora lá. Com isso, deu para ficar claro aí mais ou menos onde a gente quer chegar, né? Com a contabilidade. A gente vai pegar um pouquinho agora da contabilidade do custo, da objetividade do serviço, né? Gente, a gente trabalha atualmente em empresas que estão disputando sempre com a competitividade muito em alta, né? Todas as empresas enfrentam uma pressão muito grande para estar passando por isso. Então, assim, para garantir a sobrevivência das empresas, o mercado ele é muito ferrenho, né? Então, assim, ele dispõe de informações que precisem ser tomadas, a decisão tem que ser tomada muito rapidamente. Então, com a pressão de mercado, de bolsa de valores, de concorrência, de gente saindo, gente entrando, acionistas investindo dinheiro, a gente precisa que as informações elas sejam rápidas e essas informações sejam os nossos suportes, os diretores e gerentes, né? Então, um dos problemas enfrentados é a falta de conhecimento, é a falta de controle dos custos da produção. É muito simples eu pegar meu dinheiro, comprar um produto e vender um produto. Aí eu vou ter uma margem de lucro, daí eu consigo ter mais ou menos quanto eu gastei, quanto foi de impostos. Mas quando eu vou fazer o custo da contabilidade para
produzir o produto é um pouco mais complicado, porque tem que saber quanto custa uma mão de obra, quanto é a hora que eu vou pagar de mão de obra, né? Nas empresas industriais, as prestadoras de serviço, tanto as públicas quanto as privadas, eu preciso ter esse levante dos custos da produção. Isso já é uma coisa que precisa ser tomado nota, né? Para a gente pegar essa deficiência, para suprir a deficiência que a gente tem da contabilidade, ela vem desenvolvendo, ela vem acompanhando esses avanços da tecnologia, né, com os softwares, com os MRP e o Supply Chain Manager e tudo isso que a gente já tem de sistema que auxilia o gestor, auxilia os gestores para que eles tenham esse controle melhor em cima das informações da empresa e consigam tomar decisões mais assertivas e acertadas, né? Então vamos lá. A contabilidade de custo. Vamos pegar aqui um trecho do material da gente, lá da UniFCV, né? Que é o trecho da página 19 do Leone, 97. Ele fala o seguinte, abre aspas, tá? A contabilidade de custo é o ramo da contabilidade que se destina a produzir informações para os mais diversos níveis gerenciais da entidade. Então perceba que a definição que o Leone dá pra gente é que a gente tem as informações que são de níveis de gerente, né? São níveis que a gente tem que tomar uma decisão em cima das informações que a contabilidade nos fornece. Com base nessas contabilidades, nessas informações que a contabilidade fornece para a gente consegue fazer com que a gente tome decisões que sejam assertivas para o negócio da empresa, fazendo com que a empresa prospere, venda mais e tenha uma margem de lucro maior. Lembre-se que toda empresa, privada principalmente, ela precisa se manter. Para se manter, ela precisa ter, além dos custos, ela precisa ter um dinheiro de retorno, tá? Então eu vou dar algumas definições para vocês aí sobre algumas palavras-chave da gestão de custos, que é algumas definições, inclusive está no material de vocês, tá? Se eu estiver olhando para baixo, eu estou pegando só uma cola, porque o material de vocês ele é muito extenso, ele é muito longo e existem muitas palavras que a gente precisa estar na ponta da língua, tá? Vamos falar primeiro do que é gasto. Gasto é classificado como todo sacrifício financeiro. Toda vez que você sacrifica, você dá o dinheiro ou dá, como o próprio nome diz, é um gasto financeiro. Toda vez que você tira dinheiro para obter um bem ou para obter um serviço para dentro da entidade, para dentro da organização. Então, gasto é todo sacrifício financeiro voltado para compra ou adquirir bens para dentro da entidade. Gasto implica sempre em desembolso. Desembolso é tirar dinheiro, tá? Então, gastar é tirar dinheiro. Muito diferentemente de investimento. O investimento também é um gasto, só que ele é destinado para usar em caráter tanto permanente ou para utilizar ele na produção de bens e serviços e fazer vida útil. Ou seja, investimento é pegar o dinheiro e transformar esse dinheiro em mais dinheiro. Isso é um investimento, ao contrário do gasto, que, como eu disse para vocês, é um sacrifício financeiro. Existem duas diferenças muito grandes, né? Entre investir dinheiro e gastar dinheiro. Gastar é dar dinheiro e não ter retorno. Ao contrário do investimento, onde você sacrifica dinheiro, mas você tem vida útil para esse dinheiro. Certo? Vamos lá. Custo. O custo, ele compreende a um recurso consumido para obter um bem ou um serviço que ele vai ser aplicado em outros bens e outros serviços. Isso é custo. Eu vou pegar um recurso, eu vou consumir esse recurso para obter alguma coisa e vou produzir outra coisa com isso. Isso é custo, tá? A despesa já é os recursos que são consumidos nas áreas administrativas da empresa, que são direta ou indiretamente utilizados. Por exemplo, RH, marketing, que utilizam dinheiro, mas utilizam direta e indiretamente para as ações desses determinados departamentos, tá? E normalmente eles são utilizados para obter receitas. Isso é a despesa. Para ter despesa, precisa ter receita, tá? O desembolso, outra sigla que está dentro do material de vocês, tá? Martins, que é a pessoa que vai me dar essa definição aqui, que também está no material de vocês, diz que desembolso é evento no qual há uma saída efetiva de dinheiro do caixa da empresa. Isso é desembolso. Tirar o dinheiro do caixa da empresa. Então, pagamento resultante da aquisição de algum bem ou de serviço. Isso é desembolso, de acordo com o material da gente lá da UniFCV, tá? E as perdas são gastos não intencionais que decorrem de fatos externos ou de atividades de produção da empresa. Então a gente vê aí que desembolso é tirar dinheiro do caixa, perda é perder dinheiro mesmo, que gastos que não são numerados, que a gente não tem intenção de gastar, mas acontecem isso aí, mas é em virtude da produção da empresa. O custo compreende em pegar um recurso que é o dinheiro, investir esse dinheiro na produção de bens ou serviços.
A despesa são todas aquelas, são todos os recursos que a gente consome nas áreas administrativas para obter algum tipo de receita. O gasto é todo o sacrifício financeiro que vai nos implicar em desembolsar dinheiro, que é tirar dinheiro do caixa. E por último, investimento é quando a gente usa esses valores financeiros em vida útil para dentro da empresa. Espero que tenha ficado bem claro essas definições, porque eu queria muito estar mostrando para vocês alguns quadros, mas assim, existe uma terminologia desses custos, tá no material de vocês aí, tá? É bem fácil, bem tranquilo, vocês podem estar olhando muito tranquilamente, tá? E para a gente finalizar, vamos falar agora algumas nomenclaturas dos custos e das despesas, para a gente encerrar esse primeiro tópico aqui que é bem tranquilo, tá? Vamos lá. Dito isso, vamos falar agora de diretos, custos indiretos, custos fixos, custos variáveis, despesas diretas, indiretas, fixas e variáveis, certo? Tudo tranquilo? Bora lá. O que é um custo direto? Vou pegar aqui realmente o autor do livro da gente, da UniFCV, porque ele está muito resumido. Essa figura, ela está no material de vocês, então dêem uma olhada no material de vocês quando vocês forem fazer as atividades online 1 e 2. E a gente sabe que dia 6 já inicia as provas, né? Lembrando que as provas desse semestre a gente vai fazer totalmente online, porque a gente não tem como, por conta do novo coronavírus, da infecção, a gente não vai poder estar fazendo as provas nos polos, né? Como a gente fazia, com o suporte dos coordenadores, vocês vão ter o suporte pelo WhatsApp, beleza? Vamos lá. Custo direto. O custo direto possui relação direta com o produto produzido ou o serviço prestado. É possível atribuir ao objeto um custo. Isso é um custo direto. Um custo indireto já é mais difícil da gente estar classificando e mensurando, tá? Em relação ao objeto que a gente está custeando, está pagando. Por quê? Porque a gente precisa de um critério para alocar esse dinheiro. Isso é um custo indireto, certo? Vamos lá. Custos fixos não sofrem oscilação em relação à produção ou prestação de serviços. Os custos variáveis são aqueles que alteram-se em relação ao volume da produção e aos serviços prestados. Então a gente tem algumas definições bem claras. Quero que vocês leiam a gestão de custos, ela está super simples, tá? E sobre despesas, as despesas diretas, que são identificadas diretamente como um processo de venda dos produtos ou dos serviços. As despesas indiretas, elas já não podem ser também mensuradas, identificadas tão facilmente igual os custos, porque a gente precisa realmente usar um custeio para custear isso, a gente tem que ter algum critério para fazer isso. Sobre as despesas fixas, elas sempre permanecem constantes, independentemente do volume de produtos vendidos ou serviços prestados. Fica bem claro, né? Quando a gente tem assim um valor que é permanente, um valor que é fixo e ele não se altera, independentemente de quanto a gente venda, do volume de produtos. E por último, vamos falar sobre despesas variáveis, que elas se alteram de acordo com o volume de vendas ou da prestação dos serviços. Gente, ficou claro? É bem simples a gestão de custos, né? Onde a gente vai entender algumas nomenclaturas para a gente começar a alocar sobre isso, certo? Gente, o áudio tá bom, vocês estão ouvindo direito. Contem aí pra mim, por favor. Falem pra mim, por gentileza, pra gente dar continuidade. As meninas não estão aparecendo, né, Laninha? Estão desaparecidas. Estão em outro lugar assistindo aula. Bora lá, vamos falar um pouquinho agora de gestão de projetos. Eu gosto bastante dessa disciplina. Acho que para os administradores, as pessoas de ciências contábeis, a gestão de projetos ela é fundamental, tá? Ela precisa ser estudada a fim, porque tudo da nossa vida é um projeto, né? Então, um projeto, quando a gente pensa em projeto, é sempre realizar alguma coisa, é sempre planejar alguma coisa. Então, um projeto de uma casa nova, um projeto de um novo emprego, um projeto de uma faculdade, um projeto de uma pós-graduação que vocês podem fazer, né? O projeto de fazer uma reforma. Então, gestão de projetos nada mais é do que a gente fazer o gerir, administrar um projeto. Então, eu quero clarear muito bem isso para vocês, porque é uma disciplina que é fundamental. Inclusive, eu vou dar, a título de curiosidade para vocês, existe, dentro da gestão de projetos, existe uma coisa chamada PMI. O PMI é um título que você adquire, né, quando você faz algumas provas, você faz alguns materiais dentro da gestão de projetos, e ele é pago em dólar. Né? E uma pessoa que trabalha com projetos, né, que é o Project Manager Institute, que é o PMI, né, que é um instituto de projetos internacionais, né, que são de empreendimentos. As pessoas que fazem, são pouquíssimas pessoas no Brasil, inclusive, que têm uma pós-graduação, uma especialização dentro da gestão de projetos, e essas pessoas que têm em gestão de projetos, elas ganham fortuna. Né? Porque, se eu não me engano, são de 3 a 4 mil dólares para fazer a prova do PMI, né? Desse Project Manager Institute. E as pessoas que fazem, elas
Gente, as pessoas que têm um título de gestão de projetos, elas ficam realmente muito bem financeiramente, porque é uma especialização muito boa, né? Não é para todo mundo não, né? Não é todo mundo que consegue não ter esse pique do gestor de projetos. E eu vou falar também para vocês um pouquinho desse perfil da pessoa, tá? Bora lá. Vamos definir o que é um projeto. Vamos dar corpo ao escopo de um que é um projeto, a definição, tá? Vamos pegar também aí, baseado no material da gente da UniFCV, que diz o seguinte: projeto é a vontade de realizar alguma coisa, de planejar algo para um futuro, né? É um esforço que a gente vai levar um pouco de tempo para criar um produto ou um serviço. Isso é um projeto. Projeto é criar algo, criar um bem, criar um serviço que vai custar para a gente um pouco do nosso tempo, tá? Segundo o PMI, que é aquele que eu já falei, vou falar isso várias vezes durante a aula, tá? Que é o Project Manager Institute. O maior instituto de projetos internacionais, ele diz o seguinte, abre aspas, tá? Um empreendimento único. Salvem essa frase na cabeça de vocês. Empreendimento único. Projeto é algo único. Não existe um projeto igual. Não existem projetos iguais. Um projeto ele é único pelas suas características, pelas pessoas que compõem o projeto. Então vamos lá. PMI diz pra gente que é um empreendimento único que deve apresentar, salve na cabeça de vocês, deve apresentar início, meio e fim muito bem definidos, tá? Então, todo projeto, além de ser uma coisa única, ele tem início e fim muito bem definidos e ele também é conduzido por pessoas que têm que atingir os objetivos sempre respeitando 3 tipos de parâmetro: prazo, custo e qualidade. A gente precisa ter um produto de boa qualidade, que custe pouco ou dentro do orçamento, e este projeto tem que ser entregado no prazo. É igual a construção de uma casa. Imagine vocês que vão reformar a nossa cozinha. Eu tenho um prazo para fazer isso, sei lá, 1 semana, 2 semanas. Eu preciso ter um custo para isso, vocês têm que ter um orçamento. Eu não posso extrapolar um orçamento. Lembrando que sempre numa reforma a gente tem um orçamento para mais um pouco, porque sempre a gente usa mais um pouco de dinheiro. Isso é fato. E a gente precisa ter qualidade na execução do serviço. A gente não pode fazer uma parede mal feita, com um reboco mal feito, porque ele vai esfarelar. Eu não posso comprar uma cerâmica vagabunda, porque a cerâmica vai descascar, vai esfarelar, vai desbotar. Eu tenho que comprar uma argamassa boa que não desprenda da parede, enfim. Então imagine que a gente tem que trabalhar exatamente com esses parâmetros de um projeto. Projeto único. Sempre, todo projeto ele é único. Todo projeto ele tem que ter pessoas que estão sempre em busca de cumprir com os objetivos do projeto. E eles têm que estar dentro desses 3 parâmetros de prazo, parâmetro de custo e parâmetro de qualidade. E lembrando que um projeto ele tem início e fim muito bem definidos. Gente, ficou bem claro, né? Eu fui bem preciso. Essa é a definição que o PMI nos dá sobre projetos. É em cima dessa definição que a gente vai dar continuidade no material de hoje, tá? Então, bora lá. Um projeto, como eu já falei, ele é um empreendimento único, com objetivo final, que demanda tempo, que demanda recurso, e a gente precisa ter pessoas envolvidas no processo. Para isso, eu vou sequenciar para vocês algumas outras definições de projeto. Vamos lá. Empreendimento único. O que é empreendimento único? É algo novo. Algo novo que não faz parte de uma rotina. É algo genuinamente novo, tá? Uma sequência clara. Um projeto ele tem que ter uma lógica com algumas ações que devem ser respeitadas. Então, por isso que a gente tem o gestor de projetos. Aquele que eu falei, da prova, dos $4.000. Essa pessoa que vai gerir essa equipe e vai dizer o que tem que ser feito, o que tem que ser feito dessa maneira, de que forma, para que esse projeto que é único, ele fique dentro desses parâmetros que a gente conversou agora, tá? Início, meio e fim. Todo projeto tem uma sequência clara, que tem início, meio e fim, e é obrigatório dentro do ciclo de vida de um projeto que a gente entenda o que é um meio, um fim, bem claramente definidos, certo? O objetivo, como eu já disse, definido, ele tem que se iniciar com um objetivo claro, onde toda a equipe do projeto, todas as pessoas envolvidas, desde os gerentes, os coordenadores, as pessoas que vão estar envolvidas diretamente, indiretamente, os stakeholders, todo mundo tem que saber o que é o objetivo do projeto. Depois eu vou falar um pouquinho o que é o stakeholder, tá? Pra gente pegar as definições direitinho. Então todo mundo do projeto, todo mundo que está envolvido no projeto, precisa saber o objetivo desse projeto. A gente precisa saber que esse projeto tem um rumo e ele tem que ser seguido à risca. Então todo mundo que está envolvido tem que entender o que está fazendo e tem que entender para onde está indo. Senão ele deixa de ser um projeto. Ele vira qualquer outra coisa menos um projeto. Certo? Conduzido por pessoas.
todo projeto ele é gerido por pessoas, porque sem pessoas não tem projetos. Onde não tem pessoas não tem nada, né? Lembra daquela frase que eu digo nas minhas aulas, para quem já me acompanha há muito tempo, né? Nesses quase 2 anos de Moura Educacional. Nós somos pessoas que trabalhamos para pessoas. A gente serve e é servido. Então, onde não tem pessoas, não tem projeto. E onde não tem projeto, não tem nada, né? Porque a nossa vida é pessoas, nossa vida é projetos, tá? Então, bora lá. Máquinas sozinhas não trabalham e não conduzem e não podem elaborar projetos. Por isso que tem que existir pessoas, né? As pessoas estão diretamente ligadas a isso. E por último, um dos parâmetros que são definidos é, antes de iniciar o projeto, deve ser estabelecido todos os parâmetros. Com as pessoas envolvidas, quem vai fazer o quê, quem se reporta a quem é o meu diretor, quem é o meu gestor, aonde eu trabalho, de que forma eu trabalho, como meu trabalho é executado, quais são os meus prazos, né? Qual material que eu preciso para fazer isso, qual equipamento que eu preciso fazer. As pessoas têm que estar muito claras, tem que ser muito cristalino essas informações. Vocês perceberam como o projeto ele não é simplesmente fazer? É fazer, saber quem vai fazer, como vai fazer, de que forma vai ser feito, quem são as pessoas envolvidas, qual é o prazo, qual é o custo, qual é a qualidade do... Tudo isso é um projeto. Perceba que eu deixei esse projeto na cabeça de vocês ele muito bem claro para que a gente entenda. Gente, vocês estão entendendo perfeitamente onde eu quero chegar com os objetivos do projeto? É muito simples o que é um projeto único, começo, meio e fim, tem que ter pessoas, tem que ter prazo, tem que ter custo, tem que ter definição e as pessoas têm que saber claramente o que vão ser feito, tá? Por que eu estou sendo tão enfático nesses detalhes? Porque se vocês não entenderem isso, a gente não segue com o material. É muito importante que se entenda esse início da definição clara, por isso que eu estou sendo bastante claro com os projetos, tá? E para a gente fechar, os projetos, eles têm que estar atingindo todos os níveis das organizações. Como, Nixon? Pode envolver poucas pessoas ou todas as pessoas. Podem levar um dia ou muitos anos. Podem ser pequenos ou enormes. Vamos pegar um projeto gigante. A construção, por exemplo, de uma autoestrada, de um viaduto ou de um anel viário, como aconteceu em Maceió. É um projeto que tem muitas pessoas, um projeto que é muito definido, a gente sabe quando começa, a gente sabe onde fica o meio, a gente sabe onde termina, a gente sabe claramente quem é as pessoas que vão trabalhar no início, se essas vão continuar até o final, a gente sabe que existem gestores, coordenadores, de onde vem o dinheiro, qual é o nosso custo, é tudo muito claro. Porque assim, os objetivos eles têm que estar entre todos os níveis de organização. Todo mundo tem que saber. Todo mundo tem que saber do que está trabalhando, certo? Como a gente pode perceber, o projeto ele tem algumas regras que precisam ser seguidas. E é importante que vocês entendam isso, tá? E em suma, o projeto é um ciclo de vida, né? Onde ele tem começo, meio e fim. A nossa vida ela não tem começo, a gente nasce, não cresce, reproduz e morre. É exatamente o ciclo de vida de um projeto. Ele nasce, ele se desenvolve, ele tem ali todo o projeto concluído e ele tem um fim do projeto. E dali fica só o objetivo dele, que é o definido, que é o que vai ser entregue independentemente. Beleza? Vamos lá. Vamos falar sobre um pouquinho sobre viagem de negócios, tá? Então vamos lá. Determinadas empresas no ramo, por exemplo, da moda, vamos dar aí um salto para mais como é que posso dizer? Mais um exemplo, né? Por exemplo, imaginem uma empresa de moda, né? Qualquer empresa, vocês imaginem uma empresa, uma Granfina aí, que a gente pega, sei lá, uma Coach, uma Calvin Klein. Elas têm aí um objetivo, que é, por exemplo, planejar uma viagem para a Europa inteira para apresentar essa coleção de moda. Eu vou pegar esse exemplo do livro de vocês, tá? E a gente primeiro define qual é o objetivo. Ir até Barcelona, né, com a nossa coleção, e a gente vai na Feira Internacional de Moda fazer a exposição. E na feira, em Barcelona. Depois a gente sabe quando termina e inicia o projeto. A viagem vai acontecer em tal mês, de julho, sei lá, até agosto. E daí depois a gente volta para outra semana em setembro. Já conseguimos definir o término e o início dele. A gente começa em julho e acaba em agosto, certo? Quem vai conduzir isso? Quem vai ser as pessoas que vão estar à frente do projeto? A gente tem aí as pessoas que modelam, tem as pessoas que desenham, as pessoas que maquiam, os departamentos da empresa que vão ter que fazer todo o trâmite para a viagem. Quais são os parâmetros que a gente vai definir para ter essa coleção viajando a Europa inteira? A gente vai ter pessoas, vai ter bagagem, vai ter hospedagem, vai ter os ingressos para a feira, vai ter roupas, as maquiagens, os patrocinadores. Perceba que a gente tem parâmetros também que a gente define para isso, tá? E agora as perguntas principais para a gente tem o empreendimento é único ou faz parte da rotina? Lembra que eu disse lá que como ele é único, ele não faz parte da rotina? Então vejam,
Se a gente premeditar isso e não acontecer, por exemplo, a viagem que a gente vai fazer agora, com esse exemplo que a gente usou aqui, como uma viagem pré-determinada, que não acontece na rotina, todos os dias na empresa, ele se torna um empreendimento único. Por exemplo, imaginem que é uma empresa de construção, outro exemplo, ela nunca construiu um viaduto. Nunca. É o primeiro viaduto que ela constrói. E não é todos os dias que ela constrói. Tipo assim, ela acaba um e constrói outro, acaba um e constrói outro. Ela só sabe construir um viaduto. É uma empresa que constrói edifícios residenciais. Não produzem nem viadutos, nem edifícios comerciais. Então, se ela criou agora, o primeiro projeto dela é um projeto de construção de edifícios comerciais, a gente se torna um objetivo que não faz parte da rotina da empresa, então ele é único, e ele é conduzido por pessoas que podem ser únicas também. Ok, então é um projeto. Simples, tranquilo? Aí, professor, onde é que entra a gestão de projetos e o gerenciamento de projetos? Vamos lá para essas definições aqui do material de vocês, que está muito gostoso de ver, tá? O termo gestão, como eu já falei lá no início, né, significa gerenciar, controlar, administrar, tudo no ar mesmo. Ou seja, gestão de projetos é a mesma coisa, tá? Quando a gente tem administrando um projeto, administrando pessoas, administrando recursos, dentro de um projeto eu tenho gestão de pessoas, eu tenho que ter um gestor de RH, eu tenho que ter um administrador, eu tenho que ter um psicólogo, eu tenho que ter até um assistente social dentro disso, para que eu entenda, né, de acordo, claro, com o tamanho do projeto. Imaginei que a gente tem um projeto, imagina aqueles projetos de Abu Dhabi, da Arábia Saudita, que são projetos de construir uma cidade inteira. Gente, aquilo ali eu preciso de um volume de pessoas, um volume gigantesco que eu preciso de pessoas. Tem que ter um RH, eu tenho que ter um setor financeiro muito bem afiado, eu tenho que ter gestores, tem que ter líderes, né? Então eu tenho que envolver tempo, eu tenho que envolver muitos recursos para fazer isso. E assim, a responsabilidade maior disso tudo é do gestor, do gerente de projetos, né? Segundo o Kelly, que também é no material da gente, a gestão de projetos ela se destaca por algumas características muito próprias, que são simplicidade do propósito. O propósito ele possui algumas metas, né, e alguns objetivos muito fáceis. Como foi o caso que a gente acabou de citar da moda, da viagem. Qual é o objetivo da gente? Mostrar para todo mundo a nossa nova coleção e fazer com que venda. Ponto. Não tem muito o que dizer, né? É um objetivo muito claro, muito bem definido. Então isso é muito bom. A clareza do propósito do projeto, ele tem que ser descrito em objetivos, para onde ele quer chegar, qual é a nossa perspectiva, né? Quem é o que a gente vai atingir. Tem que ter o escopo, né? O escopo é o desenho, o escopo é o rascunho do que isso vai ser feito. A gente tem que entender que ele tem limitações, que tudo tem limitações, tá? A gente tem também recursos que podem ser ou não limitados. A gente tem um setor administrativo que tem que ver a qualidade dos resultados. E assim eu posso passar a noite falando sobre isso com vocês, tá? Controle, a gente tem que ter controle. Todo projeto ele tem um controle, tá? Ele tem que ser protegido do mercado, tá? Porque o mercado ele tem algumas flutuações, por exemplo, o dólar, né? Vocês veem hoje, se a gente comprar hoje algum produto na China, por exemplo, no Japão, não sei, a preço de dólar, hoje a gente está pagando, vamos supor, pagando 5,50. Mas amanhã pode ser que o dólar esteja 6,10. E pode ser que na quinta o dólar baixe para 4,35. E como é que funciona essa flutuação? Eu tenho que estar protegido do mercado. É por isso que ele diz, Nixon, por que os salários da Apple são tão caros? Porque a Apple vende um aparelho a $1.000. Se eu for rodar o preço para o dólar no valor de hoje do Brasil, fica em torno de R$5.500. Mas o dólar hoje está 5, amanhã está 10, amanhã está 9, amanhã está 6, depois passa. Então assim, eu não tenho um rigor. Eu vou baixar o preço do aparelho como fazem com a gasolina? Não. Eu tenho que proteger o meu produto das flutuações. O que é que eu faço? Eu boto um valor a mais, que custei tudo, e nessas flutuações eles se paguem. É por isso que a gente compra produtos tão caros a preço de dólar, né? Por isso que a gente tem produtos tão caros aqui no Brasil, porque o Brasil é um país instável. E as nossas operações financeiras elas são muito instáveis, certo? Isso é só um exemplo para a gente entender porque, por exemplo, os nossos preços de produtos são tão altos, né? Bora lá. Mediação. Nixon, o que é mediar? Mediar é conversar, mediar é entender, é definir, é comparar. Então, uma facilidade de mediação de um projeto é entender onde está o andamento do projeto, como ele pode ser medido por meio de comparações com metas e padrões definidos de desempenho da equipe, dos produtos, dos serviços. Tem que ser muito claro, tá?
Flexibilidade do emprego tem que ser muito importante também dentro do projeto, porque a administração do projeto ela pode empregar ou cooptar alguns especialistas ou peritos de alto padrão, pessoas que entendem do produto, do serviço, por períodos muito limitados. Por exemplo, eu preciso hoje do gerente de RH para contratar pessoas Y para o serviço. Então, eu contrato um gerente de RH que vai trabalhar 6 meses no projeto, contrata todo mundo, bota todo mundo dentro. Depois eu desligo, o contrato dele se encerra. E outro especialista que eu pego é um psicólogo organizacional para gerir as emoções dos meus colaboradores, porque, por exemplo, eles vão estar confinados, eu vou estar no estaleiro, vou estar construindo navio, então eu vou ter colaboradores que não vão estar vendo a família, vão passar muito tempo em alto mar. Então, a gente pode estar contratando especialistas para estar sem prejudicar os arranjos de produção do projeto. Então, por exemplo, hoje eu preciso de um administrador financeiro. Será que daqui a 6 meses eu não preciso mais, eu posso já desligar esse analista? Porque vocês lembram, lá no começo, quando eu falei que o projeto ele tem começo, meio e fim, então ele inicia, ele tem meio e ele acaba. Então, era necessário eu ter, durante toda a execução do projeto, um colaborador específico. Pode ser que eu tenha que ter agora, não ter depois, recontrate. O projeto ele tem flexibilidade. Isso é muito importante que vocês entendam. O projeto ele tem flexibilidade de emprego, certo? É por isso que a gente vê, exemplo, a construção de alguma coisa do governo. Eles eles fazem um acordo com a empresa. Ó, vamos fazer, sei lá, escada numa grota, por exemplo. Eles constroem as escadas, mas eles têm um prazo para fazer, sei lá, 2 meses. Em 2 meses do projeto das escadas para tal localidade tem que ser executada. Quando chegar ao final do projeto, desliga todo mundo, acabou o projeto. Acabou as pessoas também envolvidas. É por isso que a gente vê tantas obras do governo que fazem licitação, a gente entra com a licitação é aprovada, a gente entra, né? E depois, quando o projeto acaba, todo mundo envolvido no projeto abaixa, a carteira é assinada, trabalha, finaliza o projeto, o contrato acaba, todo mundo para os seus lugares. Construção civil é assim, né? Por isso que a gente vê todo mundo que trabalha em construção civil tem uma carteira assinada em 10, 20 empresas, é demitido, volta, demitido e volta, demitido e volta, porque ele trabalha à base de projetos. E projeto, ele tem início, meio e fim. Se fosse uma aula física, vocês iam estar repetindo início, meio e fim. Início, meio e fim, né? Bora lá. Como eu falei, flexibilidade conduz à motivação e à moral da equipe. Muito importante também a gente entender essa questão, tá? Porque assim, o projeto ele é muito específico. Já falei isso, né? Então ele deve ser atraente para as pessoas que estão envolvidas no projeto. E a gente tem que formar as equipes que elas fiquem motivadas e que fiquem entusiasmadas com a execução do projeto. Imagine que eu estou com um projeto de, sei lá, 10 anos. Em 10 anos o projeto acaba. Mas eu estou naquela minha cabeça, falta mais um ano. Eita, falta mais um ano, falta mais um ano. E eu tenho que estar instigando, motivando, capacitando, entusiasmando meus colaboradores para a execução desse projeto e as equipes sejam muito boas, tá? Sensibilidade ao estilo do administrador e da liderança. Lembram que liderança é fundamental em todas as questões e administração também. Desde que eu falei de gestão de projetos, gestão de custos, eu estou tocando muito em administração, planejamento, Então, aqui dentro do gestão de projetos, a sensibilidade ao estilo da administração e liderança ela é primordial. Por que, Nixon? Embora a gestão ela seja muito autocapaz, né, as equipes de especialistas elas precisam reagir e criticar alguns estilos de liderança para que as coisas funcionem. Existem líderes que são mais motivadores, eu tenho líderes que são mais antipáticos, líderes mais empáticos, eu tenho líderes mais conservadores. Então a administração ela vai se moldando com o líder, né? Vamos lá. Precisa favorecer tanto a descrição quanto a segurança, né? Os projetos, ele pode ser um pouco hostil e as atividades, elas precisam de muita pesquisa, muito desenvolvimento, muita defesa, para que os produtos eles sejam acessíveis ao mercado, não tenham um alto valor também, tá? Mobilidade é um ponto que a gente pode trabalhar bastante, porque assim, como são entidades independentes, os projetos podem ser executados em locais muito remotos, como eu falei, em alto mar. Eu estou ali dentro numa petrolífera, em alto mar, países estrangeiros, onde eu vou pegar uma equipe de especialistas brasileiros, com várias pessoas que vão trabalhar de várias regiões do país, vão trabalhar, sei lá, na Sibéria, na Rússia. Então, assim, um projeto que é muito móvel, o projeto ele não é fixo, engessado, parado, né? Facilidade de distribuição, né? A administração ou a condução do projeto, ela tem que ficar
O projeto tem que ficar por dentro totalmente livre de contrato, né? Como a construção, uma operação, uma transferência. Mas, Nixon, se eu usar tudo isso que você conversou, se a gente entender o projeto, como tudo isso que a gente conversou, o projeto vai ser bem sucedido? Vai ser um projeto que vai ser viável? Vai dar certo? Não. Não dá, né? Porque, assim, existem pontos, né, que definem os projetos e os projetos podem se falhar. Por exemplo, vocês já viram que existem algumas construções em Maceió abandonadas? Construções de prédios e arranha-céus abandonados? Gente, começaram um projeto. Fizeram a viabilidade do projeto, contrataram pessoas, tiveram custo, investimento. E depois, no andar da carruagem, a gente percebeu que aquele projeto ele não era mais viável. E jogar dinheiro nele era jogar dinheiro fora. O que a gente faz? Abandona o projeto. Por que a gente tem construções no centro abandonadas, a gente tem construções jogadas, porque não é mais viável. E jogar dinheiro ali é perder dinheiro. Tá? Então, assim, os projetos podem sim ser falhos, mesmo com tudo isso que eu conversei, com esses critérios muito bem definidos, com tudo muito claro. As pessoas podem também não estar muito alinhadas ao objetivo. Você lembra que pessoas, quando estão desmotivadas, trabalham mal. Colaborador, quando ele não está motivado, ele trabalha mal. Então, pode ser que ele não esteja alinhado com o objetivo do projeto, a gente não alcance o que a gente precisa, a definição dele vire um fracasso, a gestão de projeto seja demitida e a equipe não entre dentro dos objetivos e o projeto é totalmente inviável e a gente cancela, certo? Mesmo que com tudo que a gente conversou, pode ser, tem erros, tá? Vamos pegar um pouquinho agora o perfil do gerente de projetos, né? Primeiro a gente precisa entender quem é o gerente de projetos e qual é a função dentro do projeto, depois de tudo que a gente definiu, tá? Vou pegar uma definição do material da gente, tá? Que é o Kenzer. Ele fala o seguinte: o gerente de projetos, ele é o responsável pela coordenação, tá? Coordenação e integração das atividades por meio das várias linhas funcionais, da integridade das atividades que são necessárias para desenvolver o plano do projeto. Ele precisa integrar as atividades que são necessárias para a execução do projeto e a gente também precisa realizar o projeto. Então, essa é a função do gerente. Ele precisa desenvolver, precisa integrar, precisa realizar, executar o projeto. Então, basicamente, é essa a definição da função do projeto, né? Como gerente de projetos, deve ter algumas habilidades e características na qual vão definir o rumo do projeto. Já é outra definição de Kelling, que também está no material da gente, traz as seguintes características para a gente, do gerente de projetos, tá? O centro em torno de qual gira toda a atividade. Então, o gerente de projetos, ele é o centro de toda a atividade do projeto, gira em torno dele. Ele é o elo entre os stakeholders internos e externos e as organizações. Onde o que é stakeholder? Stakeholder é as partes interessadas nesse projeto. Por exemplo, se eu criar um viaduto hoje, quem são os stakeholders? Quem são as pessoas interessadas nesse projeto? O governo? Empresários? Comunidade? Moradores? Empresários de outro estado que vão passar por cima desse viaduto para atravessar? São os stakeholders, né? O gerente de projetos também tem que ter a habilidade de regular o processo, velocidade do processo, qualidade do processo, custo do projeto. Já falei isso desde o início, né? Ele precisa ser um líder que motiva, cativa o pessoal do projeto, tá? Tem que ser comunicador, tem que ser uma pessoa que tenha uma comunicação gostosa, fácil. Ele tem que ser uma pessoa que tenha negociação, tem que ser uma pessoa que entenda de tudo que for relacionado ao projeto. Tem que ter controle do financeiro, de qualquer outro recurso de dentro do projeto, tá? Fica claro, gente, como é a definição? Bora lá para o ciclo de vida do projeto. Deixa eu pegar aqui do material de vocês uma definição muito boa para a gente utilizar, tá? O ciclo de vida do projeto é dividido em alguns tipos, tá? Que eu vou dividir entre programa, projeto e tarefa, certo? Entendam muito bem o que é um programa, o que é uma tarefa e o que é um projeto, tá? Os projetos, como eu já falei, eles envolvem uma organização como um todo. E eles podem ter de curta duração, de um dia, de levar anos, de levar meses. E eles podem envolver poucas ou muitas pessoas, como eu já falei lá no começo, né? E ele pode subdividir esses empreendimentos da seguinte maneira. Programa, empreendimento de longo prazo. Programa, empreendimento de longo prazo, normalmente constituído de vários projetos. Então, um programa é construir um asfalto, construir o canteiro, construir o viaduto, construir as casas.
São 4 projetos dentro de um programa, certo? Que é um empreendimento de longo prazo. Projeto, reunião de esforços em tarefas interrelacionadas na perseguição dos objetivos e do comprometimento definido. Então, um projeto é reunir os nossos esforços, as nossas tarefas são todas interligadas e a gente consegue perseguir os objetivos, definir e com o comprometimento definido, tá? E a tarefa é o menor grau que se subdivide em um projeto. Então, qual é a minha tarefa hoje? Vamos pegar a estrada, por exemplo. Depois de pintar a estrada, outra tarefa, sinalizar a estrada. Outra tarefa, canteiro. Outra tarefa, lombadas. Tudo isso é uma tarefa que é subdividida dentro do programa, que são vários projetos, certo? As fases do projeto a gente pode dividir em mais outras 4, que são conceitual, planejamento, implementação e finalização, beleza? Bora lá. Conceitual a gente vai avaliar a ideia, analisar os riscos, custos e requisitos iniciais, tá? No planejamento a gente vai fazer a organização das atividades, do recurso e dos documentos necessários, primordial. A implementação, a gente vai desenvolver o produto e o serviço até que ele esteja pronto. E por último, na finalização, a gente faz a transferência, a avaliação do resultado e, se possível, realocação dos recursos. Pode ser financeiros, de pessoal, tá? Eu queria estar mostrando para vocês uma imagem, mas está no material de vocês, que é a figura 2 do material de vocês, que chama-se ciclo de vida do projeto. Gente, quando a gente inicia o projeto, existe uma curva do projeto. Onde o projeto ele inicia, aqui ó, ele inicia, ele organiza, ele vai subindo, ele tem a execução do trabalho, ele é bem linear, bem retinho, e no encerramento do projeto a gente cai com as atividades, tá? Então a gente abre o projeto alto, né? A gente vai subindo com o projeto, ó, subindo o projeto, subindo o projeto. Quando a gente vai organizando, ele vai subindo o projeto. E quando a gente executa, ele vai numa linha reta de execução do projeto. No encerramento do projeto, a gente vai caindo com a curva para a gente começar a entregar o que tem que ser entregue e arquivar os documentos do projeto. Isso é o tempo do projeto. Aqui é o tempo e essa foi a curva que a gente tem. O projeto ele faz isso, ó. Ele sobe e desce, certo? Está no material de vocês, tá? Vamos aí conceituar agora os tempos do projeto, isso que eu estou falando com vocês agora, tá? Os estágios do projeto, eu quero conceituar ele para vocês agora da maneira muito mais clara, muito mais simples, tá? Gente, se tiver dúvida, pergunta, tá? Bora lá, primeiro de tudo é a conceituação. A conceituação do projeto é o ponto de partida do projeto, né? Esse estágio ele tem que ser definido, os objetivos preliminares e os custos dos benéficos, e os outros pontos. Então já começamos assim, conceituando ele, né? Nesse estágio a gente encontra algumas tarefas, né? Algumas necessidades, algumas oportunidades. A gente vai fazendo algumas traduções das necessidades do projeto. Ver as oportunidades dentro de um problema. Ver quais objetivos e metas a serem alcançadas. E ver que a gente tem alguns potenciais e alguns recursos que têm que ser disponíveis. E estimativa dos recursos que a gente vai necessários, tá? São algumas das tarefas da conceituação. Definir o ponto de partida do projeto, certo? 2, planejamento, né? A fase de planejamento, ela se inicia com uma ideia, com um conceito, né? Já definido naquele meio estágio, que é o estágio de conceituação, que a gente tem que começar a revisar a nossa ideia e aprofundar ela, se for necessário, junto com o levantamento prévio de materiais, de recursos, de pessoas, de programação, de atividades, tá? Algumas tarefas do processo de planejamento, detalhamento das metas e dos objetivos, com base nas propostas do próprio projeto, né? A gente vai ver o detalhamento das atividades analíticas e de estruturação. A gente vai ver a programação das atividades como disponível ou necessária. A determinar os resultados que são tangíveis ou não, né? A gente chama isso de marcos ou milestones dentro do projeto. Alcançar durante o projeto a execução dele. Algumas das tarefas. Lembra que a tarefa, gente, são dentro do projeto, elas são subdivididas, né? Lembrem disso. Vamos à fase de implementação do projeto, que nada mais é do que executar o projeto, né? Que é a terceira fase. Primeira, segunda e terceira. Conceituação, planejamento e agora vamos para a implementação, que é a execução, tá? Nessa terceira fase, a gente vai ter todas as ações programadas na fase anterior do planejamento e a gente vai executar elas. Com isso, a gente vai ter o controle dos recursos e do tempo para executar isso, tá? Vamos a algumas tarefas dentro do projeto.
Lembre-se bem, tá? Ciclos de vida do projeto, que são conceituação, planejamento, execução e conclusão. E dentro de cada uma dessas etapas, eu tenho tarefas. Tarefas de execução, quando a gente está fazendo o projeto, né? A gente tem ativar a comunicação entre os membros da equipe, executar as tarefas previstas e programadas lá no organograma, no fluxograma, né? Organograma é quando eu defino as pessoas do projeto, né? Quem se reporta a quem. E o fluxograma é quem faz o quê, né? Então, executar as atividades previstas e programadas no fluxograma, utilizar o RH, os recursos humanos e os materiais, sempre que possível dentro da programação, porque a gente já planejou, né? Efetuar a reprogramação no projeto, segundo os status e adotando todos os planos e os programas de diretrizes corretamente, e eventualmente mudar se necessário, tá? É algumas das tarefas do processo de execução do projeto. Finalizando o ciclo de vida, eu tenho uma conclusão. A conclusão é a quarta e a última fase do projeto, que é o momento de entregar as atividades, né? Encerrar as contas bancárias de todo mundo, devolver o maquinário e prestar contas para o encerramento do projeto para os seus devidos stakeholders ou pessoas envolvidas no processo. Nixon, quais são as atividades que eu faço no processo de conclusão do projeto? Acelerar as atividades que eventualmente possam não ter sido concluídas, realocar os recursos humanos no projeto para outras atividades, ou pegar essa galera desse projeto, migrar para outro projeto que já esteja em andamento, já esteja lá no processo de conceituação, né? Fazer a elaboração dos relatórios, das transferências dos resultados, emissão das avaliações globais de todo o projeto, o desempenho da equipe, do projeto, se o resultado foi alcançado, né? Enfim, algumas das atividades, tá? E para a gente já iniciar, finalizando aqui esse material, que ele é muito longo, mas ele é uma delícia de fazer, que a gente entende claramente o que é um projeto. Vamos falar sobre o objetivo do projeto, tá? Como eu falei no final, o objetivo do projeto ele tem que ser claramente definido. E ele tem que estar acordado entre quem patrocina, né, quem entra com o dinheiro, e também com o cliente e com a equipe. E porque a gente tem o cliente, que é a pessoa que solicita o projeto, quem patrocina o projeto e a equipe envolvida. Eu disse para vocês que o projeto ele tem que ser muito claro, muito bem definido para essa galera. A equipe, os patrocinadores, os stakeholders. E para isso a gente tem que mensurar esse projeto. De que maneira? Alguns elementos. Qual o benefício que eu espero do projeto? O que é que ele vai trazer de resultado para mim? Para a comunidade que ele está inserido, ou para as pessoas que vão utilizar. Qual é a vantagem desse projeto? Qual o principal produto que ele vai me entregar? O que é que ele vai me dar? Certo? Qual é a data que você vai me entregar esse tal benefício, esse tal projeto? Quanto custa esse projeto? Certo? Então o cliente, o patrocinador e a equipe tem que entender qual é o benefício, tem que entender qual é o produto, vai entender quanto custa e quando vai ser entregue, certo? Tem que ser muito claro, galera. Porque quando eu não explico, quando eu não detalho, as coisas não são muito boas, certo? Para a gente fazer o gerenciamento de escopo, a gente vai falar um pouquinho agora do que é um escopo, tá? O escopo, o foco principal do escopo é a definição para controlar e considerar o que não é no projeto, certo? Então, por exemplo, que o escopo é a soma total de todos os produtos dos projetos, quais são os seus requisitos e quais são as suas características, tá? O escopo ele vai definir o que precisa ser feito, o que é referente a todas as ações que vão ser realizadas dentro da execução do projeto, garantindo que todo o trabalho e toda a entrega, ela atenda a todos aqueles requisitos que a gente falou lá no começo da conceituação, para que a gente realize o projeto, certo? Isso é o gerenciamento do escopo. Gerenciamento de tempo, a gente vai concluir a gerência do tempo, passando agora a estudar como a gente vai falar do projeto, termos definidos para a data do encerramento do projeto, qual o tempo máximo que a gente pode passar da execução desse projeto. E é fundamental que o gerente do projeto, a pessoa envolvida nisso, ele entenda dos prazos, das ações que precisam ser tomadas. Quando chegar na reta final de execução do projeto, ele tem que entregar isso no prazo que foi acordado, tá? Registrar tudo isso de maneira muito simples, acompanhar as ações e demonstrar muito compromisso, sem perder nenhum detalhe que é muito importante, que pode significar o fracasso do projeto. Porque vocês percebem que tudo que eu falo é voltado para executar o projeto, definir o projeto, ser claro com o projeto, entregar o projeto.
o projeto não pode ser um fracasso, certo? E por último, gerenciamento de custos. Retoma o nosso início da nossa conversa de hoje. Que quando a gente fala de custo, é dinheiro, né? A gente aciona dinheiro. Então, assim, em um projeto a gente sempre trata de investimentos, né? O patrocinador que tem interesse direto na área, direto no projeto, na execução dele, ele espera um retorno, claro. Lembra que eu falei que todo investimento ele tem que ter um retorno? Isso daí vira um custo. Ele vira uma despesa até, que a gente não planeja. Mas aqui no caso, se eu pego meu dinheiro, né, pego o meu recurso financeiro, injeto como patrocinador em um projeto, eu preciso ter um retorno. Ponto final, tem que ter retorno. Não teve retorno, ele vira um custo. Ele não é despesa porque ele já foi programado. Toda despesa é quando a gente não programa, lembre-se disso, certo? Então ele quer um retorno. Então se o custo sair do esperado, o retorno certamente ele vai ser diferente do que foi pensado pelo investidor, do patrocinador, tá? Então a gerência de custos, que também é ligado ao gerente do projeto, a função dele é controlar para que as coisas fiquem dentro do eixo. Eu, por exemplo, não posso gastar R$2.000 só ganhando um salário de 1.500, né? Não bate meu gerenciamento de custo, tá? Então o controle de custos ele não é somente o monitoramento do gasto, mas ele também deve ser feito uma análise para verificar os dados e, se necessário, a gente tem que fazer algumas ações corretivas o mais rápido possível para que o projeto não seja um fracasso, tá? Gente, eu tentei ao máximo reduzir esse material para vocês, tá? Porque, assim, gestão de projetos é um material... Obrigado, Laninha, que a aula foi boa. O material de gestão de projetos, eu poderia passar com vocês 12 meses conversando de projeto. Eu podia iniciar um projeto com vocês. Por exemplo, a nossa faculdade não é um projeto? Ela tem custo, ela tem prazo. A gente sabe o início quando tem, um meio quando tem, um fim. Então, assim, se eu fosse falar com vocês hoje de gerenciamento de custo de projeto, eu passaria, gente, tranquilamente 2 horas de conversa, tá? Então eu tentei dar uma enxugada para vocês, conversar com vocês de maneira mais clara, para definir para vocês muito bem o que é um projeto e o gerenciamento de custos, quem é o gerente de projetos, beleza? Gente, lembrando que esse mix de live, ele vai continuar hoje, amanhã e depois, né? Aqui no IGTV do Moura Educacional, todos os materiais vão ficar lá salvos, né? O mix de lives. Lembrando que também essa aula ela vai ficar aqui registrada para que vocês assistam posteriormente. Agradeço a todo mundo que está online aqui comigo hoje, que pode estar comendo sua canjiquinha em casa, ou tá comendo a canjiquinha me assistindo, tá comigo aqui, tá gostando do material. Então, assim, isso é muito importante. Lembrando que isso aqui, vocês podem estar falando lá diretamente nos grupos de WhatsApp, lá com a nossa coordenadora Rosa Trícia. Isso aqui, para quem quer um certificado, esse Mix Live ele vale um certificado, né? Se eu não me engano, são de 40 horas. E para os alunos do Moura Educacional, custa R$25. Lembrando que todos vocês, de todas as disciplinas e de todos os cursos, precisam de carga horária complementar. Então, se vocês puderem, invistam os R$25 para ter o certificado desses Mix Lives. Lembrando que esse Mix Live é exatamente o nosso próprio material, o nosso próprio assunto, e ele tá muito bom, beleza? Gente, eu quero agradecer a todos que estão aqui comigo hoje, tá? Um beijo a quem quiser. Queria estar tirando uma foto com vocês, como a gente faz em todas as nossas aulas. E espero que em agosto a gente retorne, né? Com o decreto do Estado vai finalizar, pra gente dar um abraço em todos vocês, tá? Tá aqui salvo, viu? No IGTV do Moura e também pro canal do YouTube do Moura Educacional.